da canção vai acompanhar.
José, mesmo orar nesta noite para a palavra vai ser ministrada, aleluia, juntamente com a igreja. Meu Deus, maravilhoso. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, eu te agradecer, Senhor, por estar aqui na tua presença, de amor. Deus, vem para o coração, Deus, Pai, Deus, Pai, estar aqui, Senhor. Venha, Senhor, encher a coração, nossa vida, pelo poder, fala conosco, Pai. Usa teu servo. Em nome de Jesus. Aleluia. Seus irmãos na paz do Senhor? Amém. Bom estar nessa noite mais uma vez aqui, né, para adorar a Deus. Né? Eu achava que a ceia ia ser sábado. Eu deixar o irmão Adão trazer ensinamento para nós nessa noite. Aqui na palavra nessa noite, irmão, versículo do tema da campanha nessa noite, os Efésios capítulo 3, versículo 14. A minha Bíblia diz o seguinte: por esta causa me coloco de joelho diante do Pai. Amém? Amém. Eles não podem. Nossa, isso daí que é. Não sei. Eu amo muito tempo dos irmãos que tem nessa noite assim, Senhor. Quando eu falando de Paulo, apóstolo Paulo, nós vemos em memória um homem chamado Saulo. Você dá a história desse homem, a trajetória desse homem. Vamos ver o que Deus faz, a transformação que Deus faz na vida de um homem quando Deus tem um plano real na vida de um ser humano. E eu vi muitas vezes, irmão, pregar, eu só dizer que Saulo foi mudado o nome por Deus, mudou o nome dele. A gente vai ler a história, vai ler entendendo a Bíblia, para Deus, não. Paulo, ele tinha duas cidadanias. Ele era, no hebraico, ele era Saulo. E como romano, ele era Paulo. E ele mesmo, quando, no capítulo 9, a partir do versículo 3, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, quando ele vai para buscar ou perseguir a igreja de Deus, os apóstolos, crentes, os primeiros convertidos da época, ele pede uma carta para ir a Damasco e prender aquelas pessoas que falavam de Jesus. Não era como nós hoje não temos a liberdade de estar aqui adorando a Deus. Nós vemos a hora que nós quer, vai embora a hora que nós quer, nós falamos de Jesus aonde nós quer. E ninguém se preocupa. Muitas vezes muitas pessoas não gostam, mas não tem o que fazer. Mas nessa época, eles pregavam pela fé. Eles pregavam pelo amor que eles tinham no Cristo ressuscitado. Eles pregavam pelo amor que ele tinha nas almas. Eles tinham o privilégio de pregar, de falar de Jesus. E quando Saulo vai para buscar ou prender alguns da igreja, os irmãos sabem a história que ele tem no caminho. Jesus se apresenta para ele num raio de luz, ele cai. E quando Jesus fala com ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele vai conhecer e saber quem é Jesus depois que ele fica cego e encontra com Barnabé na cidade de Damasco. E Barnabé ora por ele e ele volta a ver novamente. E quando nós começamos a ler a história desse homem, nós vamos ver, irmão, um verdadeiro adorador a Deus, uma verdadeira conversão. Isso que Paulo
o próprio Paulo escreve que nós nunca devemos esquecer do primeiro amor, não deixar que o primeiro amor desfie em nós. O primeiro amor é quando a pessoa ele aceita Jesus, quando ele levanta a mão aceitando a Jesus no seu coração, em espírito e verdade. Ele tem um prazer tão grande, uma alegria tão grande no coração, que ele fica contagiado com aquela alegria que ele sente no coração, de sentir a presença de Deus. E ele quer que todas as pessoas sintam o que ele está sentindo. Ele quer que todas as pessoas sintam o mesmo desejo que ele, a alegria que ele sentiu de servir a Deus, de aceitar Jesus como seu Salvador. E quando a Bíblia fala que agora o apóstolo Paulo, já convertido, cheio do Espírito Santo, e agora está convertido, ele começa a anunciar a Jesus, que morreu na cruz. E no capítulo número 13 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver agora, no capítulo 13, versículo 2, diz a palavra: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E quando os apóstolos impunham as mãos sobre eles, e eles é cheios do Espírito Santo, eles saem a pregar a palavra de Deus, a levar o Evangelho nas sinagogas, e eles passam de cidade em cidade, andando pelos mares, e pregando a palavra de Deus nos povoados, nas vilas, nas aldeias, pregando a palavra de Deus. E nos lugares que eles não eram recebidos, a Bíblia diz que eles saíam, eles batiam as sandálias no chão para que não, em testemunho daquele lugar onde não aceitava a palavra de Deus. E a Bíblia fala, irmão, que esse homem, Paulo, agora já transformado a um cristão verdadeiro, nesse versículo nós lemos nessa noite, quando ele ora, se nós ler o contexto, o texto inteiro, desde o capítulo 2 até o capítulo 5, nós vamos ver o porquê que ele disse, no versículo 14, que ele diz: e por essa causa eu me coloco de joelho diante do Pai. Ele estava preso pelo amor do Evangelho, ele foi preso, e quando ele está na prisão, a preocupação dele não era com ele estar preso. Ele não estava preocupado por ele estar sendo açoitado, não. A preocupação dele era com os crentes que estavam em Efésio. Eram crentes novos convertidos. Eram crentes que estavam começando a trilhar os caminhos. E agora ele preso, ele se preocupava com os crentes que estavam ali. E quando a Bíblia fala que ele ora, e se você ler o texto inteiro, irmão, do capítulo 3, 4 e 5, nós vamos ver o ensinamento que Paulo dá à igreja, aos Efésios. Aleluia! Ele escreve esta carta direcionada àquela igreja, mas chega até nós pela misericórdia de Deus, e nós trazemos o ensinamento do apóstolo Paulo para nossas vidas no dia de hoje. A preocupação daquele homem, de um líder que tinha uma preocupação. Ele preso, ele diz para Tiquito, que tinha ido ali visitar, e quando Tiquito vai visitar Paulo, ele escreve aquelas cartas, a carta para entregar, e diz: entregue à igreja e mande que eles leiam. E quando eles lêem, eles vão ver a preocupação. Eles não se preocupem comigo, porque eu estou aqui em sofrimento, mas é pelo bem deles que eu estou passando por isso. Aleluia! Porque ele sabia que a recompensa que ele estava passando vinha de Deus. A recompensa do apóstolo Paulo não era para as almas que estavam Jesus. A recompensa maior que ele tinha de ver as almas rendendo aos pés de Cristo. E cada dia Deus, aleluia, salva mais a igreja naqueles dias, no dia da igreja do Senhor. Quando nós entramos pela palavra de Deus e começamos a caminhar por dentro, meditando a palavra de Deus, nós vamos ver as primeiras conversões, como era antigamente, como eram as primeiras conversões. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos ainda, aleluia, no capítulo 3, 2 e 3, nós vamos ver as primeiras conversões. Quando aquela igreja estava reunida, a igreja estava começando a engatinhar, começando a andar a igreja. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele chega e ele começa a falar do amor de Cristo.
Aquele apóstolo, irmão, que antes do capítulo 21 de João, se você ler o capítulo 21 de João, o último capítulo do livro de João, você vai ver que Pedro estava reunido com alguns dos apóstolos de Cristo, e ele disse: eu vou pescar. E quando ele disse: eu vou pescar, os que estavam com ele disseram: nós vamos contigo também. E a Bíblia diz que naquela noite eles saíram e não apanharam nada, e eles eram pescadores. A Bíblia fala que eles eram filhos de pescadores, eles nasceram em beira-mar, conheciam o mar, sabiam onde paravam os peixes, mas naquela noite nada apanharam. E já pela manhã, o dia começa a clarear e eles chegam na beira da praia. E alguém diz para ele: filhos, tem alguma coisa de comer? E eles disseram: não. E o Senhor disse para ele lançar a rede à direita do barco e achará. E lançaram a rede à direita do barco. E quando lançaram a rede, pegaram 153 gramas de peixe que não podia arrastar. E quando chegaram na praia, já tinha ali fogo feito, já tinha pão assado na brasa e peixe assado para eles comer. Aleluia! E quando eles se alimentam, agora Jesus chama Pedro, em particular diz: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, em seguida, diz: Pedro, tu me amas? E quando diz pela terceira vez, Pedro entristece, se angustia e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, então apacenta minhas ovelhas. Daquele momento, irmão, Pedro, ele se levanta, ele sai, aleluia, e começa a anunciar com fervor o Evangelho de Cristo. Ele começa a anunciar sobre a morte de Cristo, como Jesus morreu, como mataram Jesus, como Jesus ressuscitou, aleluia, e como Jesus entrou nas mansões celestiais, porque ele teve o privilégio de ver, ele teve o privilégio de contemplar, aleluia, o momento que Jesus sobe ao céu, aleluia. E ele começa agora a anunciar no capítulo 2 de Atos Apóstolos o Evangelho de Cristo, sobre o que? A pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, mais de 3 mil homens aceitou Jesus como Salvador. E aquelas pessoas chegaram até Pedro e aos outros apóstolos dizemos: varões e irmãos, o que fazer? O que faremos? O como vamos aprender isso que você está falando? E ele disse, aleluia, ele disse: crê no Senhor Jesus. E com muitas outras palavras exortava, testificando, dizendo: arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vai dizer a vós e a outros que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor tem chamado. É uma promessa de Deus, irmão, para mim, para você, para a igreja de Deus. E essa promessa não se acaba. Essa promessa não vai se acabar enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja. O Espírito Santo está na terra. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, nós temos o privilégio de pregar e anunciar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Quando nós entramos na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, quando Jesus fala para a multidão que estava ali que ele era o pão da vida, quando Jesus fala que ele, quem não comesse a sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria vida em si mesmo. A Bíblia diz que disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar nós a sua própria carne para comer? Como pode esse nós dar o seu próprio sangue para bebermos? Aleluia, mas Jesus estava falando dele, o amor que ele tem por nós, pelo sangue que ele derramou por nós, pelo sangue que ele derramou pela minha vida, pela tua vida. E Jesus, do seu amor tão infinito, a primeira pessoa, ou a primeira alma que tem o privilégio de reconciliar com Jesus foi o ladrão na cruz. Jesus podia salvar ali uma pessoa religiosa, Jesus podia salvar uma pessoa que estava dentro do templo, mas não a primeira pessoa que pede perdão ao ladrão que está na cruz. Nós vemos o amor tão grande que Jesus tem pela humanidade, por mim, por nós, o amor tão grande que Jesus tem pelo seu povo, aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. Aleluia. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, a Bíblia diz de uma mulher samaritana. Essa mulher era desprezada. Essa mulher, ninguém dava nada para aquela mulher, porque a Bíblia diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas quando Jesus chega até aquela mulher, ele quebra aquele fardo, ele desfaz aquele fardo que separava as pessoas, de uma para a outra. Aleluia. E ele separa e quebra aquele fardo.
e anuncia para aquela mulher como ela devia ser para aceitar o ser salvo diante do Todo-Poderoso. Aleluia. E nessa noite, irmão, que estamos reunidos num culto de Santa Ceia. Quando falamos de Santa Ceia, nós vemos pelo menos no apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, que ele começa a falar sobre, que ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu do próprio Cristo. Ele foi ensinado pelo próprio Cristo, aleluia. Ele diz que ele foi o menor, o único apóstolo que foi, aceitou o Cristo próprio, pregando para ele, falando com ele, mas ele se considerava o menor entre os apóstolos. Agora imagine um homem, aleluia, que o próprio Cristo se apresenta para ele, mas ele se considera o menor entre todos os apóstolos, ele é o menor, aleluia. Agora esse homem começa a anunciar para a igreja de Corinto ali e dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e deu graça, partiu e deu graça, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia. E ele começa assim a ensinar aquela igreja. E nós temos o privilégio hoje, irmão, de sermos ensinados por alguém nos ensina. Aleluia. Alguém tem preocupação com nós. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nós estamos longe, mas alguém está com o joelho dobrado orando pela nossa vida. Alguém passa a madrugada, irmão, orando por nós. Aleluia. Muitas vezes dizemos, não sei o que aconteceu. Aleluia. Mas tem pessoas, irmão, que passam as madrugadas orando, irmão. Tem pessoa que passa as madrugadas de joelho dobrado pedindo a misericórdia de Deus. Muitas vezes, irmão, aquela pessoa anônima. Aleluia, aquela pessoa que muitas vezes ninguém vê, aquela pessoa que muitas vezes não tem oportunidade para pregar, aquela pessoa que não tem oportunidade para cantar, aquela pessoa que não tem oportunidade de dar um testemunho, mas é aquela pessoa que está às madrugadas de joelho, de boca no pó, pedindo pela igreja de Deus, aleluia, aleluia. Quando, irmão, eu começo a pensar dessa maneira, eu começo a imaginar, irmão, na antiguidade, naqueles navios, como tem um hino, aleluia, do anônimo, aqueles navios que estavam em alto mar, flutuando em alto mar, as pessoas estavam sobre ele andando, pessoas de posição, pessoas de boa financeira, pessoas de estatura, irmão, estavam ali, mas não sabia como que o navio estava se locomovendo por cima das águas, não sabia eles que dentro daquele porão tinha pessoas anônimas que ninguém sabe o nome até hoje, mas estavam ali, irmão, jogando carvão para sustentar aquele navio andasse. E desse jeito, irmão, é a igreja de Deus, desta maneira é a igreja de Jesus Cristo, irmãos, aleluia, aleluia. Enquanto muitas vezes estamos sobre o altar, e somos públicos, irmão, mas tem pessoas que estão nas madrugadas de boca no pó, pessoas que não são lembradas, pessoas que não são reconhecidas, estão diante do Todo-Poderoso de Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa a tua hora, Senhor, abençoa teus filhos, Senhor, aleluia. É desta maneira, irmão, que Deus está dizendo nessa noite, Ele precisa de anônimos para que a igreja de Deus prossiga caminhando em frente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Quantos nessa noite, irmão, se dispõem de ser um anônimo na presença de Deus, se dispõem de passar madrugadas em oração, se dispõem de passar noites inteiras buscando a presença de Deus pela igreja de Deus, porque a igreja de Deus, irmão, está vivendo os últimos dias. Aleluia, aleluia. Nós falamos nessa noite aqui, falamos nessa noite de uma igreja primitiva. Falamos nessa noite de uma igreja primitiva, uma igreja que começou, uma igreja que já triunfou, uma igreja que já venceu, uma igreja que espera qualquer dia, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, receber do justo juiz a coroa da vida eterna. Mas nós vivemos num dia, nós estamos numa igreja ainda que milita, nós estamos numa igreja que caminha, nós estamos numa igreja, irmão, que está caminhando para o arrebatamento. Esta igreja que nós falamos nessa noite, esta igreja que nós pregamos nessa noite, ela já triunfou, ela já venceu, mas aleluia, a igreja que Deus colocou no nosso coração, que estamos caminhando, é a igreja do arrebatamento, é a igreja que a qualquer momento vai ver o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo buscando a sua igreja, aleluia, porque estamos vendo os sinais se cumprindo, estamos vendo as profecias se cumprindo. Só não vê as profecias quem não quer, só não vê as profecias, irmão, quem não medita na palavra de Deus, mas aquele que está meditando, aquele que está examinando a Escritura, está vendo as profecias se cumprindo a cada dia. Profecia que já se cumpriu, profecia que está se cumprindo, e alguma está para se cumprir, e será a vida do Cordeiro de Deus para buscar a sua igreja, aleluia, aleluia. Por isso
João escreve: sede santo, porque Ele é santo. Aleluia. Aquele que tem essa esperança está lá nas cartas de João. Aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro, nós seremos e seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Nessa noite, irmão, vamos se preparar para um dia sermos transformados num corpo glorioso, como diz em Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis nós digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados no momento e no abrir e fechar de olho. Aleluia. E nós temos esta esperança de encontrar com o Senhor nas nuvens de glória. Aleluia. Aleluia. Vamos nessa noite, vamos se pôr em pé. Eu quero fazer uma oração nessa noite junto com a igreja de Deus. Aleluia. Aleluia. E nessa noite, irmão, nessa oração, vamos pedir a Deus. Aleluia. Vamos pedir a misericórdia a Deus para que Deus venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mais e mais. Deus tem nessa igreja homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas para que Ele venha levantar mais. Aleluia. Para anunciar. Homens como Paulo. Homens como os homens do passado que foram cheios da graça do Espírito de Deus. Que tinham prazer, aleluia, em ver as almas se convertendo aos pés de Cristo. Homens que estavam na prisão, mas não se preocupavam em estar presos. A preocupação era que as almas estivessem aos pés de Jesus Cristo. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai. Nessa noite, Pai das luzes, Pai da misericórdia, eu te louvo, Deus, por esse momento, Pai querido. Que o Senhor tem nos dado graça, Pai querido, para falarmos do teu amor nessa noite, Senhor. Que nessa noite, Jesus amado, o Senhor vai levantar vida, Pai. Vai levantar anônimos nessa noite que ora pela tua igreja. Que passa as madrugadas, Senhor, com a boca no pó, pedindo a tua proteção sobre a tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Deus, nessa noite, comece a fazer algo milagroso acontecer nesse lugar. Deus eterno, em nome de Jesus, Pai querido. Se tropeçou nessa noite com a enfermidade, Senhor, que o Senhor venha nesse momento colocar tuas mãos santas, tuas mãos poderosas, tuas mãos, Senhor, preciosas, coloque sobre esta vida agora, para que possa ser aqui transformado, curado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai amado. Abençoa a tua igreja, abençoa teu filho, abençoa a nossa vida, Pai, nessa noite. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. E Deus abençoe o irmão. Eu agradeço por dado em nome de Jesus nessa noite. Graças a Deus, as orações. Palavra maravilhosa. Ainda queremos fazer mais uma oração para os irmãos que estão na campanha. Quiserem vir para frente, nós vamos orar. Aqueles que estão enfermos, nós vamos ungir. Logo após, já estamos passando para a outra parte. Os irmãos que querem receber a oração, convida a Silvana para fazer essa oração, Senhor. Aqueles que quiserem opção poderão manifestar com os mãos nessa noite. Senhor eterno, diante da tua presença, Pai, os teus filhos estão diante do teu altar para buscar de ti, ó Deus, a tua bênção, a tua misericórdia, aquilo que eles têm colocado, o propósito, Senhor, nos seus corações. O Senhor conhece a cada um deles, ó Pai, conhece, Senhor Jesus, como diz a tua palavra, o seu assentar, o seu levantar, e de longe o Senhor entende a cada pensamento em que haja uma palavra em nossa boca. O Senhor tudo conhece, o Senhor tudo sabe. Ó amado, eu coloco a vida deles diante da presença do Senhor. Se é cura, vai curando. Se é libertação, vai libertando. Se é porta aberta, vai abrindo. Se é, Senhor, o financeiro, vai entrando. Meu Senhor eterno, se é, ó Pai, a vida espiritual, vai estendendo as tuas mãos para abençoar, para dar dons espiritual, para batizar com teu Espírito Santo, para usar em profecia, para usar no dom da palavra. Ah, amado da minha alma, vai estendendo as tuas mãos sobre o teu povo, sobre esta igreja, derramando chuva de bênção, de graça, Senhor, de unção, de autoridade sobre cada um deles. Em nome de Jesus, vai alegrando o coração triste.
triste, que entrou aqui amargurado. Vai, Senhor, dando alegria, porque aonde o Senhor está, alegria, a unção do teu Espírito Santo. Oh, amado, vai curando feridas.